Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada ao Ibovespa, uma informação relacionada à Light, um fato relevante de Itaú, um comunicado ao mercado de Taesa, dois fatos relevantes de Copel e tratar aqui a respeito de um novo aporte que eu realizei em Transmissão Paulista com seus próprios dividendos. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botão aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E o Ibovespa, na presente data, está subindo forte, nesse exato momento, subindo 3,5%, principalmente com os dados da inflação que vieram abaixo do esperado, e porque a bolsa também ficou barata demais. O mercado norte-americano também está ali subindo um pouquinho e o Bitcoin disparando 4%. O índice está sendo puxado por Vale, com grandes expectativas pela demanda do minério de ferro. E sobre a Light, ela entrou com uma medida cautelar na justiça para suspender pagamento de dívidas. O processo segue em segredo de justiça. Isso aqui está muito similar, então, ao caso da Americanas, em que a empresa entrou com um processo cautelar preparatório para a suspensão de dívidas, a fim de poder depois ingressar com uma ação de recuperação judicial. Só que o engraçado é que a Light anteriormente tinha dito que estava descartando recuperação judicial, tampouco devolução de concessão. E essa declaração foi realizada ao final de março. Mas com esse novo ato aqui da Light, será que ela não está querendo entrar com uma recuperação? Está bem esquisito. Só que o grande problema da Light é que a maioria das agências de classificação de risco estão abaixando a nota de crédito da empresa, então ela não consegue mais se endividar de forma barata. E isso pode prejudicar demais a estrutura de capital da empresa, dificultando a sua recuperação. Daí, talvez a razão dela estar querendo uma recuperação judicial. Vamos aguardar os próximos capítulos. Lembrando que esse vídeo não é recomendação e que eu sequer tenho Light na carteira. Que, apesar de ter caído quase 80% nos últimos 12 meses, não é uma oportunidade. Cuidado, apenas olhar para uma grande queda e olhar isoladamente para o PVP. O PVP você olha de forma conjunta com o indicador ROI, e o ROI está negativo, logo a empresa está destruindo seu patrimônio líquido, então cuidado com isso. Prosseguindo aqui em relação ao Itaú, um fato relevante, em que o Itaú informa ali que celebrou um acordo com o governo do estado do Paraná, no âmbito de uma discussão judicial, um processo judicial, e esse acordo deve ser homologado junto ao Supremo Tribunal Federal. Em razão desse acordo, o Itaú vai receber 1,7 bilhão de reais referente à dívida contraída pelo estado há mais de 20 anos e que tem como garantia ações da Copel. Esse valor será pago em 3 parcelas nos próximos 2 anos e a garantia obviamente será levantada, será retirada. A última parcela do pagamento será antecipada caso a oferta ocorra durante o exercício de 2023. Isso estou falando da oferta de privatização da Copel, que está em andamento. Ou seja, notícia bem positiva para o Itaú, não vai precisar esperar um precatório, que vocês sabem que uma dívida judicial gera um precatório que leva vários anos para ser quitado, e aqui será pouco tempo, apenas 2 anos, 1,7 bi em 2 anos, mais de 800 milhões por ano, o que pode se reverter em dividendos, afinal, é fluxo de caixa livre. Isso aqui é algo que o Itaú não esperava receber tão já. Eu particularmente tenho Itaúsa na carteira, que hoje é uma das maiores posições, em razão desses valores que o Itaú irá receber, provavelmente ele vai liberar algum dividendo, e a Itaúsa vai se beneficiar disso, e aí provavelmente a Itaúsa também vai liberar algum dividendo, até porque a Itaúsa vai voltar com payout de 40% a partir de 2025, ao menos é o que declarou seu CEO. Prosseguindo aqui em relação à CEMIG, um comunicado ao mercado, em que a empresa informa o seguinte, que a BlackRock, a maior gestora do planeta que compra qualquer coisa no mundo, teria informado que no dia 4 de abril, as suas participações de forma agregada passaram a ser de 10% na CEMIG, ou seja, uma participação bem elevada. A participação anterior da BlackRock estava em 9,9%. Então ela tem comprado ações da CEMIG e geralmente a BlackRock adquire essas participações de 10% apenas em ações que ela entende que está com valor muito abaixo do seu preço justo, muito abaixo, como acontece com a Cogna, por exemplo, em que a BlackRock também passou a deter 10%. Dessa forma, na visão da gestora, a CEMIG estaria muito descontada. Eu particularmente tenho o CEMIG 4, que é o ativo de maior liquidez. É uma ação que passou a ter indicadores de eficiência muito bons, principalmente a partir de 2021, o que me motivou a ingressar com uma pequena participação na companhia. CEMIG melhorou muito nos últimos 2 anos. Mas como eu disse, minha participação é pequena, detenho ali apenas 0,6% da minha carteira de oportunidades em CEMIG. Estou praticamente no 0 a 0 aqui em termos de preço médio. É uma ação que você não vai verificar um crescimento explosivo, mas você vai verificar um certo crescimento na empresa. Então é uma empresa que eu considero um crescimento moderado, que paga bons dividendos e bonifica. Então é uma boa empresa para compor uma carteira previdenciária de elétricas. Mas particularmente eu prefiro a Copel, que também é parte
parte desse vídeo. Prosseguindo aqui em relação à Taesa, um comunicado ao mercado em que a empresa se manifesta sobre um ofício da B3. E a B3 questionou a Taesa a respeito de uma matéria que foi divulgada inicialmente pelo Brasil Journal, no sentido de que a Taesa estaria preparando uma oferta de ações de até 2 bilhões de reais. Diante disso, as ações de Taesa derreteram, veja. É difícil Taesa cair 3,5% como aconteceu em razão dessa notícia. E por que isso acaba acontecendo? Primeiro, porque sinaliza para o mercado uma redução de dividendos, algo que já é esperado. Segundo, que sinaliza o fato de que a empresa não consegue mais se alavancar através de dívida, daí a razão pela qual ela vai precisar se financiar através de equity, através de novas ações, ou seja, capital próprio dos seus acionistas. E isso acaba sendo visto como algo negativo pelo mercado, porque o capital próprio ele é mais custoso, o capital dos acionistas ele é mais caro do que o capital de terceiros, capital de credores, de dívida, porque a dívida pode ser abatida a título de despesas financeiras lá no imposto de renda da empresa. Por isso, no geral, o mercado não vê com bons olhos a empresa se financiar através de follow-on. Além do que, temos ainda o fato de que, com uma oferta pública de ações, follow-on, de 2 bilhões de reais, a base acionária vai crescer, ou seja, vai haver mais ações, e isso pode gerar queda nas ações pelo simples motivo que agora você tem mais ações no mercado, uma oferta maior de ações, e se a demanda não subir de forma proporcional, simplesmente ocorre a queda, porque se você está aumentando o número de ações, aumentando a oferta, a demanda precisa comprar, senão ocorre queda nos preços. E é isso que o mercado precificou. E aí, diante disso, a Taesa se manifestou nos seguintes termos, que, em resposta ao ofício da B3, a companhia esclarece que busca e avalia constantemente oportunidades e alternativas de financiamento dentro da sua estrutura de capital. Para quem não está familiarizado com esses termos de finanças corporativas, estrutura de capital significa como a empresa se financia, ou seja, através de equity, capital próprio, ou seja, capital dos sócios, ou através de dívida, capital de terceiros. Isso é estrutura de capital, visando a execução do seu planejamento estratégico baseado nos pilares de crescimento sustentável, excelência operacional, disciplina financeira e geração de valor. A Taesa esclarece, contudo, que não há qualquer decisão formal da companhia a respeito de uma oferta pública, então ainda está apenas no plano da cogitação, do planejamento. Tal decisão está sujeita, dentre outros fatores, à obtenção das aprovações societárias necessárias. Então, ainda é só uma especulação. Até por isso que não havia necessidade de publicar um fato relevante, mas como houve aqui um questionamento da B3, isso foi necessário. Sendo que a Taesa também se manifestou através de outro comunicado ao mercado, dizendo que essa volatilidade que teve aqui no dia 10 nas suas ações decorreu dessa matéria. E a Taesa, segundo essa matéria, estaria visando essa oferta pública de ações para se preparar para os leilões de transmissão agendados para esse ano e 2024, com um capex previsto de 50 bilhões de reais aos vencedores. E como o nosso cenário é de juros altos, a emissão de debêntures pode ficar muito caro para a Taesa, mesmo para a Taesa, em razão do que, talvez, uma alternativa seria capital dos sócios. Eu prefiro trazer um vídeo mais detalhado a respeito dessa matéria sobre Taesa, caso ela de fato venha confirmar isso aqui. Enquanto está no plano especulativo, não vale tantos detalhes. Sendo que com toda essa queda, Taesa agora cotada a quase R$ 34, aproxima-se meu preço de novos aportes, que é o preço de R$ 33. Isso porque, na minha carteira, a Taesa ocupa uma posição muito relevante, terceira maior posição, com mais de 7% da carteira a um preço médio de R$ 30, então só faz sentido para mim aportar mais em Taesa se chegar a 33, mas está bem quase aqui. E, se de fato houver um follow-on, provavelmente eu vou ingressar. Qualquer novidade eu trago para vocês aqui no canal, então já ativa o sininho aí embaixo caso não tenha ativado. Prosseguindo aqui em relação à Copel, fato relevante, informando que uma portaria do Ministério de Minas e Energia e da Fazenda estabeleceu o valor da outorga de concessão de geração de energia elétrica do conjunto das usinas hidrelétricas Bento Munhoz, Barros Braga e também governador José Richa, no montante de 3,7 bilhões de reais. A definição desse valor aqui compõe uma etapa do processo de obtenção de novo contrato de concessão. É nessa etapa que o poder concedente, que no caso é a União, define o valor a ser pago a título de concessão onerosa que deverá ocorrer no prazo de 20 anos após a assinatura do novo contrato. Então isso aqui não faz preço, né? Isso aqui é só uma etapa comum, normal do mercado, desse mercado de geração de energia. O valor não é exorbitante, está dentro aqui do que era previsto, então isso aqui não deve preocupar o investidor. Em relação ao fato relevante relativo à comunicação recebida pelo acionista controlador, que é o Estado do Paraná, a Copel informa que recebeu a seguinte correspondência, que em relação às ações que estão garantidas, penhoradas, no processo que envolve
Banestado e Itaú Unibanco, né, porque ele sucedeu o Banestado e o Estado do Paraná, foi firmado um acordo, que é aquele acordo que eu falei para vocês a respeito do Itaú. E aí, como esclarecido aqui, no acordo firmado entre Itaú e o Estado do Paraná, estarão desembaraçadas as ações necessárias para a realização durante o exercício de 2023 de eventual oferta pública de distribuição secundária das ações de Copel, com vistas à transformação da Copel em uma companhia de capital disperso e sem acionista controlador, ou seja, uma corporation, assim como é o IRB e Cogna, por exemplo. Então isso aqui é uma etapa muito importante. Havendo a homologação desse acordo pelo Supremo Tribunal Federal, isso vai destravar a continuidade do processo de privatização da Copel. E é por isso que as ações na presente data estão disparando mais de 4%, sendo que eu passei a deter tanto ações ordinárias quanto as preferenciais. Inicialmente eu comprei preferenciais, que na época estavam mais baratas, só que depois, em novos aportes, as ordinárias ficaram mais descontadas, então eu acabei comprando as ordinárias. Nossa posição então em preferenciais passou a ser de 3,74%, 3.600 ações, e por conta dos novos aportes, 1.000 ações ordinárias mais 0,92, dando uma participação total em Copel de 4,65%, 4,7%. Pretendo chegar até mais ou menos 5% em Copel e vou comprando aos poucos, sem nenhuma pressa. A bolsa está dando grandes oportunidades, só que isso tende a durar pelo menos por 2023, até que os juros realmente comecem a cair no país. E finalizando com o nosso aporte, eu recebi aqui na minha conta do BTG, em razão das minhas ações de Transmissão Paulista, R$ 1.354,56 a título de juros sobre capital próprio, isso em valores líquidos. Transmissão Paulista esta, que está subindo um pouquinho na presente data, a ação veio caindo bastante nos últimos 12 meses, fruto da fuga dos investidores em razão da redução do dividendo de Transmissão Paulista e também da dúvida do mercado quanto à continuidade de contratos de concessão. Eu vejo tudo isso como especulativo e por conta dessa queda acabei fazendo aportes, quem acompanha o canal sabe, e agora acabei fazendo um reinvestimento de dividendos, dos próprios dividendos pagos pela Transmissão Paulista, no caso JCP. E aí no final das contas o que eu fiz? Comprei 100 ações de Transmissão Paulista utilizando o JCP pago, enviei mais R$ 800 para a corretora para poder fechar 100 ações que eu não queria comprar no fracionário. Por quê? Porque existe o pequeno spread e porque eu prefiro comprar em lote padrão. Então eu só fiz esse complemento aqui para fazer a compra de 100 ações. Foram 100 ações a um preço médio de R$ 22,47. Para mim faz todo sentido, porque meu preço médio na Transmissão Paulista está em R$ 24,00, então bem tranquilo, ainda reduz meu preço médio. No momento eu até pararia de fazer aportes na Transmissão Paulista, acontece que são dividendos e como a ação está abaixo do meu preço médio, faz sentido reinvestir os dividendos da empresa na própria empresa. Eu só não reinvisto na própria empresa quando a ação está muito acima do preço médio ou até fora do seu preço de novos aportes, como é o caso do Banco do Brasil, no meu caso pessoal. Portanto, vamos fazer aqui o lançamento, compra de TRPL4 na presente data, 100 ações, aqui dentro do Investidor 10, a R$ 22,47. Lembrando que, se você não tem condições de fazer aportes no mercado de lote padrão, não interessa, a diferença é pífia, é pequena. É melhor você aportar do que não aportar. Então não fique fixado com essa ideia de que você só precisa aportar no lote padrão. Aporte o que você conseguiu, o importante é aportar. Salvar, fiz o lançamento e esse então foi apenas um reinvestimento de dividendos na própria empresa porque ela está abaixo do meu preço médio. Sendo que com a disparada da bolsa, muitas ações acabaram subindo, então nem faria sentido para mim pegar os recursos desse JCP e aplicar em outra ação. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você recebe mais de 40 aulas exclusivas e o nosso mini curso de imposto de renda para investidores com 10 aulas acumuladas aqui completas, trazendo passo a passo para declarar ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior, rendimentos, opções de ações, aluguel de ações, BDRs, ETFs e muito mais associado Mirai. Você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários em quais ações você tem aportado. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!